E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí ao pré-jogo de Cruzeiro e Náutico que se enfrentam nessa sexta-feira, dia 26 de agosto, a partir das 9h30 da noite no Independência pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro está na liderança da competição com 54 pontos conquistados após 25 rodadas, enquanto o Náutico nesse momento ocupa a lanterna com apenas 21 pontos somados. Sendo um jogo do Cruzeiro líder da competição em casa, enfrentando o Lanterna, que vem em mau momento, das últimas 10 rodadas o Náutico ganhou 2 e perdeu 8, obviamente o Cruzeiro é o favorito, mas isso não significa que será um jogo fácil, até porque o Náutico está estreando um novo treinador, certamente os jogadores estarão motivados, e como a gente infelizmente viveu essa realidade nas últimas 3 temporadas, lutar contra o rebaixamento é muito complicado, mas o Náutico não vai entregar nada de bandeja. Falando das prováveis escalações e começando com o Cruzeiro de Paulo Pessolano, o treinador não poderá repetir a escalação das últimas partidas porque o Chay está suspenso pelo terceiro amarelo. Então a provável escalação do Cruzeiro para essa noite tem o goleiro Rafael Cabral, a zaga com Zé Ivaldo, Lucas Oliveira e Eduardo Brock. O Wesley Gasolina é o ala pela direita, Matheus Bidu faz esse trabalho pelo lado esquerdo, Felipe Machado e Neto Moura são os volantes, Daniel Júnior e Bruno Rodrigues os meia-atacantes e o Luvanor como centroavante. O técnico Paulo Pessolano, que por sua vez está suspenso para esse jogo, não vai estar no banco, quem estará ali à beira do gramado é o auxiliar Martim Varini, mas o Papa relacionou 23 jogadores para a partida. Como eu falei das ausências, o Chay está suspenso, João Paulo e Vagninho estão no departamento médico e alguns jogadores não foram relacionados por opção da comissão técnica, casos aí do zagueiro Luiz Felipe, o volante Fernando Canezinho, o Rômulo, mas trazendo aqui para o campinho para ficar mais fácil entender as alternativas. Esses são os 23 jogadores, Rafael é o goleiro, Gabriel Mesquita na reserva, Zé Ivaldo, Oliveira e Brock, os zagueiros titulares, Wagner é a opção. Para a ala esquerda, Matheus Bidu e Marquinhos Cipriano. Para a ala direita, a gente tem Wesley Gasolina, Léo Paz e Giovani. Giovani que também pode jogar na zaga, o Léo Paz pode jogar no meio. Mas ter esses 3 alas à disposição me faz pensar que o treinador não vai manter o Bruno Rodrigues improvisado por aqui, embora seja também uma opção. Para volância, a gente tem William Oliveira, Machado, Neto Moura e Pablo Siles. Dessa vez o Pedro Castro é quem fica de fora da lista de relacionados, eu tinha esquecido de citá-lo. E aqui no ataque, Bruno Rodrigues, Luvanor, Daniel Júnior, Já, mais um que está de volta. Recuperado da lesão sofrida contra o Vasco, aproximadamente há 2 meses e meio atrás. Rodolfo, Lincoln, Rafa Silva e Edu também são opções de atacantes. Eu considero essa a escalação mais provável, que seria a forma do Pessolano mexer o mínimo possível no time do Cruzeiro, que jogou aí nas 4 últimas partidas. Desse modo, o Bruno Rodrigues vem fazer o papel que estava sendo desempenhado pelo Chay, como um meio atacante aqui pelo lado esquerdo, posição que eu acho, inclusive, que é onde o Bruno Rodrigues rende melhor, e o Wesley Gasolina entra fazendo aqui a ala direita, até considerando que agora a gente tem o Léo Paz e o próprio Giovani como opções para um segundo tempo. O goleiro é o Rafael Cabral, o trio de zaga também não deve ser alterado. Aqui no meio campo, Neto Moura e Machado, eu gostaria que voltasse o William Oliveira a compor esse meio campo ao lado do Neto Moura, mas não sei até que ponto o Pessolano vai manter o Machado no time. Considero que o próprio Daniel Júnior não tem a escalação garantida, porque não tem feito aí grandes partidas. Então não seria um absurdo, por exemplo, o Luvanor vir jogar como atacante pelo lado para a entrada de um centroavante, seja Rafa Silva ou seja Edu. Eu vou colocar o Rafa Silva aqui porque ele está mais confiante, meteu gol na última partida, e com o Rafa Silva e Edu a gente tem a possibilidade deles trocarem de posição, porque o Rafa também sabe fazer o lado, enquanto o Luvanor sabe também fazer o papel de um atacante de referência. O Edu não oferece essa mesma mobilidade, ele é mais um centroavante de fato, mas eu acredito que o Edu vai participar do jogo de hoje, seja como titular ou entrando no segundo tempo. O Já eu coloquei aqui, imagino que não tem nenhuma hipótese dele ser titular, mas apenas para pontuar mesmo o retorno desse jogador, que foi muito importante naquela arrancada de 9 vitórias do Cruzeiro. E o Já pode ser uma alternativa para entrar na vaga do Bruno Rodrigues no segundo tempo, ou até para a gente ter um ataque muito rápido, por exemplo, com Já numa ponta, o Bruno Rodrigues na outra e o Luvanor aqui, ou qualquer outro centroavante. Da mesma forma que a gente não pode descartar totalmente que o Pessolano queira manter o Bruno Rodrigues aqui como ala e botar mais um atacante. E pode parecer um pouco absurdo, mas dependendo das circunstâncias da partida,
É possível que o Cruzeiro jogue, por exemplo, com 3 centroavantes, né? Por exemplo, se a gente precisa muito fazer um gol, dá para jogar com Bruno Rodrigues e o Bidu como alas e a gente ter Rafa Silva, Luvanor e Edu jogando juntos, para forçar realmente a última linha aqui do Náutico. Mas essa realmente não é a tendência, tá? Acredito que o Cruzeiro vai jogar numa escalação, digamos assim, mais convencional, né? Tendo aí o Gasolina fazendo a ala por um lado, o Luvanor ali na frente, o Bruno Rodrigues e o Rafa Silva. Eu acho que seria até interessante ter o Rafa Silva deixando o Daniel Júnior como opção para o segundo tempo. Agora falando do Náutico, que agora é treinado aí por Dado Cavalcante, que fará a sua estreia. Inclusive, se você é um tiozão do churrasco e está assistindo esse vídeo, você tem a oportunidade de lançar aquela piadinha para um amigo seu. Fulano, você tem dado em casa? Mas falando de coisa séria, esse time do Náutico é difícil de ser batido. Inclusive nas últimas 2 temporadas de Série B, o Cruzeiro não ganhou do Náutico em Belo Horizonte, foram 2 empates. Inclusive na última temporada, aquele 0-0 frustrante na última rodada, né? Com 60 mil pessoas no Mineirão, que a gente não conseguiu fazer um golzinho sequer contra um time reserva do Náutico. Mas o Timbu para essa noite deve ir a campo com o goleiro Bruno, a zaga com Maurício e João Paulo, lateral direito Anilson, lateral esquerdo João Lucas, ele mesmo. O meio-campo provavelmente terá aqui 3 volantes, né? Jobson, Tomás e Souza. O Jean Carlos é o meio atacante central, o Júlio Vitor é um atacante de beirada e o Chiesa é o centroavante. Como essa vai ser a primeira atuação do Náutico com o novo técnico, não dá pra gente saber exatamente qual é o desenho tático que vai ser utilizado, né? Mas pelas prováveis peças, acredito que vai ter o Jobson, que é aquele volante que jogou um bom tempo no Santos, como um primeiro homem de meio campo que constrói bastante as jogadas, inclusive. Souza é aquele mesmo que passou aqui pelo Cruzeiro, né? Bicampeão brasileiro em 2013 e 2014, um jogador que bate muito bem na bola, que é uma arma letal, inclusive em cobranças de escanteio, faltas. É um jogador que eu gosto bastante, inclusive aceitava aqui no Cruzeiro. Mas eles se juntam ao Jean Carlos, né? Sendo aí os 3 principais jogadores aí desse setor de meio campo. O Jean Carlos é um meio atacante central, mas que ele naturalmente inclina, né, a jogar mais pelo lado direito para poder puxar para dentro e buscar a finalização. O Jean Carlos teve temporadas melhores nos últimos anos, mas continua sendo um jogador perigoso. O Chiesa também, outro velho conhecido, teve aquela rápida passagem pelo Cruzeiro. É um atacante que não está vivendo sua melhor temporada, como o Náutico não está em grande fase, mas o Chiesa já provou durante sua carreira que sabe meter gol. O João Lucas é o lateral que teve uma passagem muito ruim pelo Cruzeiro em 2020. O João Paulo é um zagueiro canhoto que inclusive pertence ao Fortaleza. O zagueiro Maurício tem uma história interessante dele quando jogava no Palmeiras, que ele saiu na porrada com o Obina em 2009. O problema é que o Obina também jogava no Palmeiras, né? Eles acabaram saindo no braço, os 2 foram expulsos. O Maurício teve uma carreira importante, jogou no Sporting de Portugal, jogou na Lazio, jogou em Spartak Moscou, estava nas últimas temporadas atuando na Malásia. Imagino que a essa altura da carreira ele já seja um jogador mais tranquilo, né? Mas construiu aí uma trajetória bacana no futebol e foi recentemente contratado pelo Náutico para tentar ajudar o time a fugir aí do rebaixamento, né? Assim como o próprio Jobson e o Souza, atletas que já tiveram passagens anteriores pelo Timbu e vieram nessa missão. O meu palpite para o jogo é Cruzeiro 4, Náutico 2. Os gols do Cruzeiro serão marcados por Luvanor, Bruno Rodrigues, Neto Moura e Zé Ivaldo, enquanto o Náutico balançará as redes com Jean Carlos e Souza. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para dizer o que você espera do jogo, deixa aí também o seu palpite de placar, como você escalaria o Cruzeiro para essa noite se fosse Paulo Pessolano. Lembrando, a bola rola a partir das 9h30 da noite dessa sexta-feira e a transmissão de TV será feita pelo Sport TV e pelo Premiere. Assim que terminar o jogo, ali por volta de umas 11h30 da noite, a gente entra ao vivo aqui no canal para fazer aquela tradicional live após a partida. Mas não se enganem pela posição dos times na tabela, na Série B não tem jogo fácil e o Náutico não é galinha morta. Mais tarde a gente se fala então, muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!